Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de Filon de Alexandria, um filósofo que, há mais de 2000 anos, mergulhou de cabeça numa questão que, honestamente, ainda hoje nos intriga. Toda a gente conhece esta voz, não é? Aquela que está sempre lá dentro a julgar, a ponderar, a tentar pelo menos guiar-nos. Pois bem, Filon dedicou a vida inteira a tentar desenhar o mapa deste nosso território interior. Ele queria mesmo perceber de onde vem e para que serve esta coisa que chamamos razão. E o que torna Filon uma figura tão fascinante é que ele estava literalmente na encruzilhada de dois mundos gigantes. De um lado, tínhamos a escritura judaica, o Gênesis. Do outro, toda a filosofia grega de Platão e dos estoicos. E a missão dele? Bom, a missão dele era uma espécie de tradução monumental. Usar as ferramentas da filosofia grega para desvendar os segredos mais profundos da escritura. Então, vamos lá a isso. A análise de Filon começa de uma forma surpreendente, no livro do Gênesis, onde a maioria via uma história da criação, ele via duas. E essa descoberta aponta para algo fundamental. Uma natureza humana que é, desde o início, dupla. É que, para Filon, aquela aparente repetição no texto não era de todo um erro de edição. Era uma pista, uma chave. Ele estava convencido de que Gênesis 1 e Gênesis 2 não estavam a contar a mesma história duas vezes. Pelo contrário, estavam a descrever dois momentos, dois aspectos completamente diferentes da nossa criação. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Vejam bem, o primeiro humano, o ideal, é criado à imagem de Deus. Mas, para Filon, essa imagem não tem nada de físico. É o nous, o intelecto puro, uma ideia. Já o segundo humano, o terreno, é literalmente formado da terra e só ganha vida com o sopro de Deus, e é esse sopro que cria a alma racional, uma espécie de cópia, um eco, do Logos divino, da razão universal. Esta dualidade, esta origem em duas partes, é o que monta o palco para o grande drama de Filon. E que drama? Estamos a falar de um conflito interno, uma autêntica guerra civil pelo controlo da alma. E agora vamos conhecer os combatentes. De um lado do campo de batalha temos o Logos, a razão. Pensem nela como o general, o estratega. É aquela parte de nós que olha para o caos e tenta, a todo custo, impor alguma ordem. É quem avalia o terreno e tenta traçar o melhor caminho. E o general não está sozinho. O seu aliado mais poderoso é o nous, o intelecto. Filon tem uma imagem linda para isto. Ele diz que o nous é a pupila do olho da alma. É a parte mais pura, a nossa ligação direta com o divino. Do outro lado da trincheira está a estese, ou seja, a sensação, os nossos 5 sentidos. E atenção, Filon não diz que eles são maus, longe disso. São essenciais para viver no mundo. O problema é que são a porta de entrada, o ponto de contacto com tudo o que vem de fora, incluindo as tentações. E é precisamente por essa porta, pelos sentidos, que entra o grande vilão da história, o pathos, as paixões. E dentro das paixões, Filon aponta uma como a mais perigosa de todas. Hedon, o prazer. A sua missão é clara, seduzir a alma e deitar por terra toda a ordem da razão. Então, o cenário é este. O campo de batalha está montado. De um lado, a dupla intelecto e razão, a lutar pela ordem, pela virtude. Do outro, a sensação e as paixões, a puxar-nos constantemente para o caos e para o excesso. Certo, mas como é que esta batalha acontece no dia-a-dia? E mais importante, como é que a razão pode de facto vencer? Para Filon, a resposta está em perceber que a razão não é uma espectadora passiva. Pelo contrário, é um agente ativo, um verdadeiro defensor e guia. Filon descreve o processo de queda como algo muito subtil, quase uma infiltração. O prazer não ataca a razão de frente, não. Primeiro, ele seduz os sentidos, os nossos guardas. Depois, os sentidos, como servos leais, mas ingênuos, trazem essa tentação para dentro e apresentam-na à razão. Se a razão ceder, acabou. A cidadela interior cai e o intelecto, o rei, é deposto. E para lutar contra isto, Filon vai buscar uma imagem poderosíssima que já vinha de Platão. A razão tem de ser como um cocheiro. Um cocheiro que segura com mão de ferro as rédeas de 2 cavalos selvagens, a paixão e o desejo. A sua função é domá-los e guiar a carruagem, a nossa alma, pelo caminho certo. Ou seja, as funções do Logos são tudo menos passivas. São ativas, são combativas. Não é só pensar, é agir. A razão tem que estabilizar a alma, extinguir as paixões, purificar a mente, guiar o que dizemos. Filon usa até uma imagem muito forte. A razão é como uma estaca,
uma ferramenta para enterrar ativamente os nossos impulsos mais sombrios. Ok, mas e na prática? Como é que isto se manifesta? Para Philon, esta guerra interior não é só uma teoria filosófica bonita. É o drama da vida de toda a gente. E, segundo ele, houve pessoas que conseguiram dominar esta arte por completo. Ele olhava, por exemplo, para as grandes figuras das Escrituras, como Abraão ou Moisés, e para ele não eram apenas personagens históricas, eram personificações, eram o exemplo vivo de uma vida em perfeita harmonia com a razão. A expressão que ele usa é fortíssima. Ele chama-lhes leis vivas e racionais. A ideia é que eles já não precisavam de uma lei escrita em tábuas de pedra, porque a própria lei da razão já fazia parte deles, estava completamente integrada em quem eram. O ponto-chave, portanto, é este. O grande objetivo é alcançar uma espécie de harmonia musical perfeita. Um estado em que não existe qualquer dissonância entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. É uma vida totalmente afinada, governada pelo Logos. E tudo isto leva-nos, claro, à pergunta final, a mais profunda de todas. Qual é o propósito disto tudo? Para que tanto esforço? Por que é que sequer temos esta ferramenta, esta razão, para começar? E aqui está a última peça do puzzle de Filono. Ele faz uma distinção que é absolutamente crucial. O nosso logos humano, a nossa pequena razão individual, é apenas uma cópia, uma impressão, um eco. A fonte, o original, o arquétipo, esse é o logos divino, a própria razão de Deus, o princípio que desenhou e que organiza o cosmos inteiro. Portanto, o propósito mais elevado da nossa razão não é, paradoxalmente, ser totalmente independente. É, na verdade, reconhecer a sua própria natureza de cópia e, conscientemente, alinhar-se com a sua fonte divina. É nesta submissão voluntária, neste alinhamento, que Philon diz que encontramos a verdadeira virtude e a felicidade. O objetivo final, então, é a unidade. Em 2 passos. Primeiro, unificar a nossa própria alma sob o comando da razão, para finalmente acabar com a guerra civil que nos destrói por dentro. E depois, o passo maior, unificar a nossa razão com a razão divina. Alinhar a nossa pequena vida com a harmonia do universo inteiro. Transformar tudo numa só sinfonia. No fim, Philon deixa-nos a pensar nisto. Afinal, o que é a nossa razão? É só uma ferramenta para sobreviver, uma espécie de calculadora glorificada? Ou é algo infinitamente maior? Uma faísca do fogo divino? A nossa ligação direta ao princípio que desenha as galáxias? Para Philon, a resposta que dermos a esta pergunta define todo o propósito da nossa existência.